Muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje volta a falar sobre o Mineirão. O principal estádio de Minas Gerais vive um momento decisivo, com a inauguração da Arena MRV, que deve começar a receber jogos no segundo semestre. E a decisão do Cruzeiro de não atuar no Mineirão, o gigante da Pampulha corre o risco de ficar sem futebol. O assunto preocupa o governo e chegou até a Assembleia Legislativa, que realizou uma audiência pública e tem deputados também se articulando para tentar a abertura de uma CPI. E para falar sobre o Mineirão, nada melhor do que receber o diretor da Minas Arena, que gere o estádio. Muito boa noite, Samuel. Boa noite, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Pois é, Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, e para participar dessa entrevista comigo, comentarista de política da Band Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, Samuel, boa noite a todos. E o diretor de jornalismo do grupo, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André, boa noite, Orion, boa noite, Samuel. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Samuel, nessa abertura, eu acho que a primeira pergunta já está até colocada. A gente, agora há pouco, inclusive, teve um evento na Arena MRV, ainda não se sabe quando teremos jogos de futebol lá, mas o planejamento do estádio é receber a partir de agosto, enfim, no segundo semestre. E o Cruzeiro se manifestou em algumas vezes dizendo que não pretende atuar, até assinou um contrato com a Independência. Existe o risco de que o Mineirão fique sem futebol a partir do segundo semestre deste ano? Bom, o nosso trabalho vai ser sempre de captar jogos de futebol, né? Então a gente tem algumas oportunidades, inclusive uma final única de Libertadores, obviamente sempre manter as portas abertas para todos os clubes mineiros que quiserem jogar. O Mineirão já teve mais de 5 mandantes, né, em campeonatos mineiros, times do interior também escolhem o Mineirão como casa numa semifinal ou até numa final. Então, nós sempre vamos trabalhar para que o Mineirão seja um estádio de futebol e receba essas partidas, não só as dos times mineiros, mas também de partida de seleção, eliminatórias da Copa, como já é uma tradição. Samuel, o contrato da Minas Arena com o Estado voltou a ser questionado. Lá atrás foi questionado pelo Atlético, agora há um tempo sendo questionado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem reunido, inclusive, com a Minas Arena, parece que fez contrapropostas, né, ou fez uma proposta, na verdade, para aumentar a participação, os ganhos do clube. Eu queria que você falasse desse momento, o que o clube pleiteia, e eu imagino que o torcedor do Cruzeiro quer saber também, há alguma possibilidade de alguma administração conjunta dentro desse contrato Cruzeiro e Minas Arena? Mas, primeiramente, eu queria saber o que o Cruzeiro pleiteia e se é possível atender o clube. Olha, eu acredito numa composição, né? Acho que nós vamos chegar em algum entendimento. Nós estamos num momento tenso dessa relação, né? Todas as vezes que a gente tem uma troca de diretoria nos clubes, sempre há um ruído, né? Vamos lembrar que, para nós, os contratos com a SAF, eles são contratos que começaram em abril do ano passado. Então, ainda é uma fase de adaptação, né? Quando os dirigentes começam a entender como é o contrato, como ele foi estruturado e quais são as bases, né? O contrato de PPP, ele traz qual é a base de negociação entre clubes e concessionária. Ele diz que a concessionária tem direito a vender áreas VIPs e os camarotes, e os clubes têm ali os 54 mil assentos. Sempre foi essa a tônica das negociações, né? A gente nunca foge do contrato. Então, a partir do momento que as pessoas conhecem o contrato de PPP, conhecem as nossas obrigações como concessionária, eu acredito que é mais fácil chegar a uma composição. Deixa eu só pegar um embalo, porque tem uma questão, já que a gente está falando de Cruzeiro e Mineirão, tem uma dívida do clube, associação, mas enfim, é uma dívida em nome do Cruzeiro com a Minas Arena, e tem a questão da recuperação judicial, porque se vira uma SAF, você faz esse pedido e essa dívida provavelmente pode entrar ali, né? Isso pode dificultar a negociação? Em que pé que fica essa história pensando nessas duas questões? A dívida com o estádio e também essa questão da recuperação. O valor dessa dívida, né? Obviamente a gente tem interesse em receber, né? Isso foi contabilizado no passado, no contas a receber. Então, dar perda no balanço para nós é um problema, né? Nós somos uma PPP que é auditada e que é muito fiscalizada, então nós temos, obviamente, interesse. Já fizemos vários acordos, vocês vão se lembrar que lá atrás, quando o acordo judicial foi feito, o pagamento começaria em 2022 por 8 anos, né? E parte desse valor já foi pago, que estava liberado o valor que foi pago em juízo. Hoje nós estimamos essa dívida está em torno de 30 milhões de reais e tem também um valor em aberto da própria SAF do ano passado, cerca de 800 mil reais, que ainda não foi quitado, e aí já é a partir de abril com contratos com a SAF. Né? Então, obviamente, entendemos que a SAF vai quitar esse valor e que em algum momento na recuperação judicial nós também receberemos esse valor integralmente que é devido hoje à Minas Arena. Né? Mas, de forma alguma, essa dívida do passado, mesmo a do ano passado,
deve atrapalhar qualquer negociação. A gente está aqui para olhar para o futuro, nós entendemos o valor simbólico do Mineirão como estádio de futebol e para nós é importantíssimo que tenhamos Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, Tombense, quem quiser jogar no Mineirão, sempre de portas abertas. Ainda assim, é uma crítica de que a Minas Arena tem uma dificuldade muito dura nas negociações com os clubes, até irredutível, especialmente com o Cruzeiro. Como é que você avaliou também a proposta feita pelo Cruzeiro de garantir o atual lucro da concessionária para jogar lá? O que as pessoas não conseguem entender é que o contrato de PPP ele traz as bases, né? Então, toda vez que a gente foge da base do contrato de PPP, isso traz uma discussão diferente. Uma das nossas cláusulas é uma cláusula de isonomia. Nós temos que tratar os clubes com isonomia, né? Então, o que é oferecido para o Atlético também é oferecido para o Cruzeiro, né? Inclusive, no contrato do ano passado, eram contratos muito similares. O Cruzeiro ainda tinha uma certa vantagem por estar jogando na Série B, tinha uma taxa um pouquinho menor, de 12,5%, enquanto o Atlético tinha uma taxa de 15%, e os jogos do Cruzeiro em Série A, Campeonato Mineiro ou Copa do Brasil, também tinha uma taxa de 15%. Né? Então, esse ano, o que a gente tem na mesa é o contrato exatamente como o Atlético tem hoje para os jogos do Mineirão, e o Atlético paga religiosamente, joga suas partidas, tenho certeza que o Atlético sai com lucro dessas partidas, né, maiores, a gente viu aí Libertadores, né? Então, o Mineirão é um lugar onde multiplica as receitas dos clubes, sempre foi historicamente, né? Então, isonomia para nós é importante, a mesma oferta para todos os clubes, né? Ofertas muito similares para todos os clubes, com ligeiras modificações. Por exemplo, o Atlético gosta mais de um lado, né? O lado norte, o Cruzeiro gosta mais do lado sul, mas são essas normalmente as questões que estão fora dessa questão isonômica. Samuel, você falou dessa questão desse contrato firmado, e meio que virou um consenso, e aí eu digo na imprensa, pessoas ligadas aí, principalmente ao jornalismo esportivo, mas também o próprio governo diz isso, de que seria um contrato muito ruim, que o governo perde demais com essa história, e que não teriam riscos, né? Se a Minas Arena não lucrar, o governo vai lá e cobra esse valor, enfim. Então isso é muito colocado, quase um consenso, né? Como eu disse. É essa história mesmo? Como é que é a visão da própria empresa, o consórcio vencedor do contrato, sobre esse processo de licitação? Porque nós temos outros estádios, o Maracanã, por exemplo, a empresa acabou saindo, enfim, temos outros problemas colocados, mas a Independência, né? Esse contrato foi entregue. Qual que é a opinião da Minas Arena sobre essa questão do contrato? É um contrato muito complexo, quando a gente fala de PPPs, porque o Brasil está acostumado de obras públicas pela 8666, Lei das Licitações. Então, enquanto a obra está sendo feita, aquela construtora vai receber aquele dinheiro em relação à obra. Esse contrato, ele inverte essa lógica, né? Então, o sócio privado, que é a Minas Arena no caso, investiu recursos próprios e de financiamentos de bancos para a reforma do Mineirão, e aí apenas depois que o Mineirão estivesse pronto, que foi em 2013, começa então a ter contraprestações, que é o Estado pagando essa obra. Nós estamos acostumados em obras em que elas são pagas à medida que elas vão avançando. E dessa vez não. A gente teve o privado, o sócio privado, colocando esse investimento e ao longo de 25 anos o Estado paga essas parcelas para quitar essa obra. Né? Mas ninguém fala, por exemplo, do custo operacional do estádio, que esse é um risco da concessionária. Então a folha de pagamento que está lá, a conta de água, a conta de luz, né, de todos os anos, né, 10 anos já agora de novo o Mineirão, elas são pagas pela concessionária. Né? Então esse dinheiro que entra todos os meses, ele remunera a obra, né, que ainda está financiada. Nós também pagamos o nosso financiamento, né, no banco para que essa obra esteja lá funcionando como funciona hoje. Samuel, você parece muito seguro em relação à questão do contrato e do cumprimento desse contrato, mas uma queixa também comum dos torcedores, e a gente está vivendo esse momento agora, isso é visível e foi até reclamado por jogadores, a Minas Arena não anda tratando meio mal o futebol no Mineirão, não? A gente já tem os poucos jogos esse ano, você pode falar sobre isso, mas a questão do gramado, por exemplo, o Atlético recentemente foi até multado pela Conmebol, pela questão do gramado, e agora nesse último jogo os jogadores reclamaram do estado do gramado do Mineirão. E não é novidade, né? Assim, nos últimos jogos o gramado do Mineirão tem se mostrado ruim. Claro, eu acho que a gente tem que pedir desculpas, né, pela situação que o gramado se encontra, mas é importante entender como chegamos até aqui. Né? Vale lembrar, acho que todo mundo acompanhou pela imprensa, até meados do segundo semestre do ano passado, a gente imaginava o seguinte cenário, que a gente teria o Atlético jogando talvez o Campeonato Mineiro
e depois já inaugurando a Arena MRV e saindo do Mineirão. E logo no início do ano, o Cruzeiro confirmou em uma carta que tinha assinado um acordo de fidelidade com o América e que não jogaria mais no Mineirão este ano, né? Nós aqui muito esperançosos em trazer o Cruzeiro de volta como um conteúdo importante do futebol. E quando a gente está planejando um calendário ano, ele exige alguma antecedência. Então, para nós, o que aconteceu foi uma falta de informação ali. Até hoje não se sabe quando o Atlético de fato vai conseguir receber jogos na Arena MRV. Então essas datas elas estão sendo postergadas, né? Já tivemos uma discussão que seria maio, depois já passou para junho. Hoje a gente já considera jogos ainda do Atlético em agosto e isso traz uma complexidade para essa gestão. Então hoje nós temos produtores culturais que se adiantaram, né, reservaram as suas datas e agora essas datas elas ficam ameaçadas em função do jogo de futebol. O jogo de futebol para nós ele é uma prioridade, né? Então a gente sempre conseguiu acomodar esses dois calendários. Vamos dar o exemplo de hoje mesmo, que tem um jogo do Atlético, né? Mas também tem um festival de rock acontecendo na Esplanada, né? Então a gente consegue acomodar exatamente por causa da infraestrutura do Mineirão que permite inclusive atividades simultâneas. E nós sempre fizemos dessa forma. Então a prioridade nossa continua sendo o futebol. O que tem prejudicado esse ano é essa falta de planejamento em função dessas dúvidas dos próprios clubes onde eles mandam seus jogos. E isso também passa pelas federações? Federação, no caso, CBF para o calendário nacional e as federações, no caso a mineira, né, que a gente está falando principalmente do Campeonato Mineiro, não tem essa previsibilidade, passando até além dos clubes, né? Olha, pouco. Na verdade, eu acho que cada vez mais essa parceria com a Federação Mineira ela tem que ser explorada pelas arenas, porque a Federação Mineira sempre é muito aberta para que a gente chegue e converse sobre esses eventos. O que eu acho que nós estamos num ano muito atípico desses últimos 10 anos, que é exatamente esse ano em que a gente tinha um anúncio de uma Arena MRV pronta e que ainda não está pronta, né? Está até pronta, mas não pode operar por causa das obras viárias, pelo que nós estamos acompanhando, e de um Cruzeiro que decidiu, né, por conta própria, em jogar em uma outra arena, mas agora traz essa dúvida de voltar ao Mineirão. Ainda nessa frequência de reclamação dos torcedores, né? Reclamações de banheiros em péssimas condições, assentos, questão da segurança também, enfim, isso é um descumprimento do contrato. O que a Minas Arena tem feito para melhorar essas condições? Bom, em todos os jogos e eventos do Mineirão, existe um verificador independente, que é uma empresa de auditoria contratada pelo Estado de Minas Gerais, que vai a esses eventos e faz uma pesquisa. As notas do Mineirão, ao longo de todos esses 10 anos, elas são excelentes em relação à prestação desse serviço. Então, eu acredito sim que existam alguns casos isolados, né, num grande jogo. A gente teve um problema em banheiro, por exemplo, que era o banheiro feminino da torcida visitante, que nós já tentamos corrigir, montando um banheiro melhor pela questão de capacidade do estádio e pela forma como os clubes também dividem as torcidas, mas são problemas pontuais e que a gente sempre trata para que não se repita e melhore no próximo jogo. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e a gente volta em instantes para falar sobre essa questão do Mineirão com o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd. Em instantes a gente está de volta. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje recebendo o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd. Samuel, assim como no começo do programa, eu vou voltar a falar de Arena MRV, porque hoje mais um evento de inauguração, você até falou sobre essa questão de não se tem uma previsão ainda exata de quando teremos jogos, quando teremos eventos de fato, de grande porte, mas imaginando que a Arena estará inaugurada e recebendo eventos, ela vai ser uma espécie de competidora, né, do Mineirão. Isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê uma outra arena, já que tem a Arena Independência, que praticamente não recebe eventos culturais, mas teremos aí um terceiro estádio de bom porte na cidade? Hoje, por incrível que pareça, Belo Horizonte carece de espaço de eventos, né? Acho que a cidade já mostrou a vocação para os grandes festivais. Para vocês terem ideia, nós, por causa de um festival, perdemos da cidade de São Paulo. Então, o Mineirão sozinho rivaliza com a cidade de São Paulo em número de festivais, né? Então, nós conseguimos movimentar a indústria criativa de tal forma que a gente conseguiu estabelecer Belo Horizonte como um destino turístico. E isso traz emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, né? Então, nós não podemos esquecer desse pedaço. Tenho certeza, todo mundo da equipe Mineirão torce para que a Arena MRV dê muito certo, né? A gente tem que torcer para que os negócios da cidade prosperem e a gente tem certeza que isso só melhora a indústria, né? A indústria da cultura. Então, a única perda que eu vejo, que é uma perda óbvia, são perder os jogos de futebol,
do Atlético. Lembrando que o nosso plano de negócios lá atrás considerava as tais 66 datas do governo, que significam jogos de Cruzeiro, Atlético e até alguns de América, pelo próprio contrato de concessão. Samuel, a gente estava conversando antes aqui do programa no ar e você chamou a atenção para o fato que eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, mas a gente tem 10 anos aí de contrato e apenas no ano passado Atlético e Cruzeiro jogaram a maioria de suas partidas no Mineirão. Sim. Aí fica a minha pergunta, sendo o Mineirão o símbolo do futebol mineiro. Isso é responsabilidade de quem? São os clubes que querem ganhar muito? É um contrato muito mal feito? Ou então a Minas Arena está fazendo um jogo duro? De quem que é a responsabilidade para em 10 anos, apenas um ano, Atlético e Cruzeiro terem jogado no Mineirão? Bom, nós somos gestores do estádio público, né? E ele tem lá as suas regras. A gente precisa captar os nossos eventos, a gente precisa ter uma margem operacional de 45% exigida pelo governo, né, para que, se o Mineirão der certo, a gente divide esse sucesso com o governo de Minas Gerais. E nós temos que lembrar que os clubes estão no âmbito do direito privado, né? Então, os clubes decidem aonde vão jogar. Não cabe ao Mineirão estabelecer essa regra, né? O meu papel, quando eu cheguei ali no final de 2015, foi trazer o Atlético de volta. Então, tivemos ali umas 10 partidas com o Daniel Nepomuceno como presidente, depois o Sete Câmara realmente abraçou a ideia de voltar o Atlético para o Mineirão, isso engrandeceu o Atlético, acredito que até prepara melhor para uma nova arena que está sendo construída, né? Então, você traz de volta o hábito do torcedor ir ao estádio, né? Eu acho que é isso esse é o efeito Mineirão, tanto para Cruzeiro como para Atlético, ou qualquer time que queira jogar lá. É trazer a família, é a possibilidade de oferecer um ingresso mais popular, porque se você divide isso para 60 mil torcedores, você consegue, a partir de R$20 no ingresso, você sair com o lucro de uma operação no estádio Mineirão. Samuel, pela quarta vez consecutiva, o contrato está sendo discutido polemicamente aí, em nível de Assembleia, até de CPI. E a diferença agora é que o próprio Estado está admitindo que o contrato é lesivo, que gostaria de rever algumas cláusulas. Isso é possível? O Estado já tomou alguma providência nesse sentido de rediscutir cláusulas ou até mesmo de pensar na encampação do serviço? Olha, eu nunca ouvi por parte de nenhum representante do Estado essa frase que o contrato é lesivo. Pelo contrário, a gente vê sempre o Estado cumprindo o contrato e nunca teve esse questionamento sobre o contrato ser lesivo ao Estado. Obviamente, o Estado quer reduzir custos e ele tem ali uma contraprestação a pagar. A vantagem desse contrato é que, na origem, o Estado de Minas Gerais sempre soube quanto ele vai pagar por mês, né? Porque foi o Estado de Minas Gerais que estabeleceu o teto dessa contraprestação, como que ela seria paga e em qual índice que ela seria atualizada. Até mesmo na pandemia, sem realizar jogos, eventos? Até mesmo na pandemia. Inclusive, na pandemia, o Estado continua com essa orientação, porque como concessões, você é obrigado a manter o serviço funcionando, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma série de jogos, vocês se lembram, sem torcida, né? E a gente precisa manter o estádio funcionando porque nós somos uma concessão pública. Esse é um princípio da concessão. É a mesma coisa a concessão de água, de luz, ela precisa se manter mesmo num caso fortuito ou um motivo de força maior, né? Mas o Estado tem responsabilidade específica sobre isso, que inclusive vai ser debatido com o próprio Estado de Minas Gerais, né? Então, assim, não há essa afirmação de que, por parte do Estado, que o contrato é lesivo. O Estado de Minas Gerais sempre cumpriu as suas regras, assim como a Minas Arena. O que há é muita desinformação sobre como que esse contrato funciona, por que o Estado paga essa contraprestação, que é aquele valor investido pelo privado na obra, que ainda, né, a parte privada ainda paga esse financiamento dessa obra, né, para que o estádio fosse reformado para a Copa do Mundo em plenas condições. Nem de revisão o Estado nunca se manifestou sobre o contrato, não? Existe sempre uma conversa de qual seria o modelo para uma redução de uma contraprestação, né? E até hoje, o único modelo que se encontrou de uma redução de contraprestação é alongar o contrato por mais tempo. E isso eu não acredito que seja bom para nenhuma das partes. Então, o melhor modelo para que o Mineirão, que o Estado reduza a contraprestação, é que o Mineirão seja um sucesso de público, de vendas, porque aí ele compartilha esse sucesso comercial abaixando a prestação mensal que o Estado de Minas Gerais tem que pagar. Voltando àquela história da negociação Cruzeiro-Minas Arena, a gente está insistindo muito nisso porque o Atlético tem a Arena MRV, o América tem o Independência, a gente não... vai ter para sediar os jogos, exatamente. Então,
A gente, até o nosso jornalismo, teve acesso a um documento que mostrava a previsão de datas com eventos culturais, né, no Mineirão, e muitos coincidiam com os Jogos do Cruzeiro. Se eu não me engano, eram 8 ou 9 datas livres, né? Caso o Cruzeiro optasse por jogar no estádio, que hoje não é a decisão do clube. Existe essa margem de negociação, caso o Cruzeiro sente com a Minas Arena e fale, ó, tudo ok, vamos lá, vamos jogar. Como é que faz com essas datas, com esses impedimentos? Olha, André, a boa notícia é que entre 2024 e 2037 eu tenho 3 eventos marcados, ou seja, o caminho está livre para os Jogos do Cruzeiro para a gente combinar. Para esse ano, diante de um comunicado oficial do Cruzeiro de que não jogaria lá, mesmo em datas do Campeonato Mineiro, em que o Mineirão estava vazio, o Cruzeiro optou por outras arenas, como a Arena do Jacaré, Cariacica e a própria Arena Independência, nós acreditamos que aquelas vagas realmente não seriam utilizadas. Então, os produtores culturais, que já tinham pedidos de agenda, diante desse movimento do Cruzeiro, tiveram suas datas confirmadas. Tem mobilidade? Tem. Né? Falamos do dia de hoje mesmo, né? Em que eu tinha um evento marcado na Esplanada, para cerca de 20 mil pessoas e, em função da tabela, caiu um jogo do Atlético. Inclusive, hoje, o próprio evento da Arena MRV de inauguração, impactado também por esse jogo, que também não estava previsto, né? Então, é a dinâmica do futebol. Nós estamos acostumados a isso, né? Então, ao longo dos últimos anos, o Mineirão ele tem que ser um equipamento celebrado. Ele conseguiu atribuir aí e controlar essa agenda do futebol e dos shows com maestria, perdendo aí, de repente, 1, 2 jogos no ano, né? E isso é um know-how que a gente consegue desenvolver aqui, com muita parceria dos clubes e fazendo esse calendário com planejamento e antecipação. Então, para esse ano, o torcedor do Cruzeiro já pode se acostumar com a ideia de independência. Não, eu acredito que pelo menos 10 jogos a gente conseguiria jogar no Mineirão. Tá. Mas eu precisaria ter um compromisso do Cruzeiro, de que quer jogar essas partidas, e é por isso que eu acho que a reunião do dia 20 vai ser muito útil, exatamente para a gente entender qual é a perspectiva do Cruzeiro em quantos mandos de campo eles querem no Mineirão. Samuel, você já chegou a sentar com o Ronaldo, desde que a SAF do Cruzeiro já chegou a sentar com ele para negociar essa questão do Mineirão? E se sim, quem que é mais fácil ou mais difícil de negociar, Ronaldo ou Calil? Olha, você sabe que... Na época era presidente do Atlético. Eu conheci o Calil depois, né? Eu conheci o Calil já no Mineirão, quando ele já era prefeito, né? Eu não estava nessa época inicial, eu entrei no final de 2015. Escapou da pergunta. E eu tirei uma foto com o Ronaldo quando saiu o anúncio da SAF. Estava tendo um campeonato de tênis na casa dele, eu fui convidado, fui lá, tirei uma foto, muito feliz, né, de o Cruzeiro estar inaugurando essa coisa da SAF no Brasil, e eu tenho certeza que vai dar certo, todo mundo torce para que dê certo. Mas os nossos interlocutores são outros, são os diretores, né, que é o Gabriel Lima, o Henrico, o Alexandre Cobra, são os nossos interlocutores, são pessoas extremamente gabaritadas, experientes, eu tenho certeza que querem ali entender como resolver a questão financeira do Cruzeiro, e por isso que colocam essa pressão para ter negociações melhores. Mas eles têm que entender também o nosso lado, que nós temos um contrato público que nos dá ali um limite para essa negociação. 2 questões, irmão, para você. Pelo contrato, a Minas Arena deveria dividir seus lucros com o Estado. Qual o percentual que é repassado para o Estado? E essa questão da Arena MRV, custo parece que final é de 700 milhões, a reforma do Mineirão é 2 bilhões. Por que tanta diferença? Olha, eu acredito que tem uma questão do valor do dinheiro no tempo. Vou responder a última, depois a gente volta na primeira. Tem o valor do dinheiro no tempo, né? Então, se a gente atualiza o valor do Mineirão para hoje, né, ele vai para a casa de 1 bilhão e 400 mil. Aqueles 677 milhões do contrato, em dinheiro de hoje, valeria, né, 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? A Arena MRV, ela é uma arena bem menor, né? Nós estamos falando do Mineirão com 62 mil assentos, a Arena MRV com cerca de 45, se não me engano. Então, ela é aí 2/3 do Mineirão. Então, tem uma questão que tem que ser comparada, que é o custo por assento, e eu acredito que hoje, atualizando, são custos muito parecidos, muito similares, né? Então, tem que comparar banana com banana, laranja com laranja, né? Quando a gente compara ovos com laranja, a coisa não funciona, né? Esqueci a sua primeira pergunta. O lucro repassado ao Estado. Exatamente. Então, no ano passado, por exemplo, você citou, né, que foi um ano muito especial, que nós tivemos ali Cruzeiro, Atlético e um monte de eventos no Mineirão. Foi um ano que nós finalmente compartilhamos uma receita com o Estado de Minas Gerais. E tem uma fórmula no contrato, que é uma fórmula muito difícil de fazer, né? Que é uma fórmula que
ela multiplica, por exemplo, esse fator de desempenho. Mas, teoricamente, é o seguinte, passando do nível de 45% de receita que o Estado nos exige, a gente vai meio a meio essa receita, vai para o Estado, vai para a Minas Arena. O que pode, numa máxima, reduzir o valor da contraprestação. Abater. Exatamente. Valor mensal. Samuel, alguns meses atrás, não vou lembrar exatamente o dia, a imprensa foi convidada para estar no Mineirão, até você expôs ali números, enfim, chamou muito a atenção, porque o ano passado teve muito evento e muito jogo. Sim. E são muitos eventos, muito mais do que jogo, mas mesmo assim os jogos de futebol respondem por 80% do faturamento. O que explica isso? Por que o futebol gera tanta mais receita do que os eventos culturais? Bom, esse evento mesmo que nós recebemos a imprensa foi um evento que recebeu cerca de, 50 pessoas e ele entra nesse número de eventos. Né? Então, a gente tem eventos desde um casamento, as pessoas podem se casar no Mineirão, podem fazer uma festa infantil no Mineirão, até um show do Metallica com 55 mil pessoas, a despedida do Skank agora com 60 mil pessoas, né, dentro do estádio Mineirão. Então, os números, né, a gente sempre prioriza o futebol, e tanto que a receita relativa ao futebol, no ano passado, ela foi 80%, e 20% relativo a eventos. Então, a gente tem muito evento pequeno nessa conta, nesse número de eventos, né? Mas eles entram para a nossa contabilidade como evento, então eles entram ali como um número. Mas os grandes eventos, eles são uma minoria. Então, vamos falar de cerca de 10, 20 eventos acima de 30 mil pessoas. Olha, passou rápido, a entrevista coletiva já está ficando por aqui. Já. Agradecendo demais a sua presença, Samuel Lloyd. Muito boa noite. Eu agradeço pela oportunidade e a chance de esclarecer, né, para a população de Minas um contrato tão importante que simboliza a nossa mineridade. Muito obrigado, Arion. Foi um prazer, boa noite. Murilo. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a você aí de casa. Para rever esse e todos os programas da Band Minas, é só acessar o nosso YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima.